TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Defensoria promoverá mediação com o Plano Unimed Fortaleza, que negou tratamentos essenciais às crianças com espectro autista. O Ministério Público do Estado do Ceará lança projeto Dialogando nas Empresas. Conheça a Previdência Complementar da OAB Prev e a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora aqui no programa Mundo Jurídico. O Núcleo de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará é um importante canal de resolução de conflitos. Em 2017, foram realizados 15.489 atendimentos, que resultaram em bons resultados para as partes envolvidas. E quem vai passar mais detalhes sobre esse trabalho de mediação realizado aqui no Estado é a doutora Ana Cláudia Uchoa, que é a coordenadora adjunta do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público do Ceará. Pelo que a gente viu aí, doutora Ana Cláudia, foram números expressivos no ano passado, em 2017. Como é esse trabalho de mediação? É evitar que o conflito ele chegue à justiça? Primeiramente, o trabalho de mediação é levar com que as partes se habituem a resolver os seus conflitos através do diálogo. O objetivo principal é fazer com que as pessoas se acostumem a não ficar procurando delegacia, a não ficar procurando justiça. Elas mesmas resolvam seus conflitos através do diálogo e que elas cheguem a uma resolução que adequem a ambas as partes e não que venha uma resolução daquele conflito através da justiça, o juiz decide, então isso satisfaz uma parte e a outra não. Então, o objetivo principal é fazer com que elas mesmas cheguem a uma resolução do conflito delas e que elas possam realmente cumprir aquele acordo que elas façam aqui. E quando elas se habituam a fazer isso já faz com que elas não procurem mais a justiça para solucionar aqueles conflitos. Como é essa orientação? No ano passado foram mais de 15 mil atendimentos. Quais são os principais casos? São chamadas ambas as partes para discutir isso com alguém, um mediador, digamos assim? Sim, o mediador é aquela pessoa voluntária que é treinada e capacitada pelo Ministério Público e devidamente orientada pelo Ministério Público, que atende, faz aquele atendimento às partes, a parte chega, traz aquele seu conflito e o endereço e o nome da outra parte. Então, nós mandamos um convite para a outra parte, então vem os dois e é feita aquela mediação. Mais de 80% desses casos trazidos aos núcleos se chega a um acordo entre as partes. A maioria são conflitos familiares, pensão alimentícia, que são levados até vocês. Sim, a maioria dos conflitos são conflitos familiares, que envolvem pensão alimentícia, investigação de paternidade, alimentos, guarda e visitação de filhos menores, conflitos de vizinhança, aquela briga daqueles vizinhos que há muito tempo vem brigando, aquele som alto que é colocado na casa vizinha e que perturba o domingo inteiro, conflito envolvendo idoso, tem muito, aquele familiar que pega o cartão do idoso, aquele familiar que perturba tirar a paz e o sossego do idoso, dívidas, cobranças de dívidas, conflito de qualquer natureza, desde que não tenha havido ainda violência. Com certeza. E pelo que eu vi aqui, não só em Fortaleza, mas em outras cidades do interior também existe esse núcleo de mediação. Como é que a população tem acesso? Qualquer pessoa física ou jurídica pode chegar a um dos nossos núcleos, Nós temos 5 núcleos em Fortaleza, 5 no interior, em Sobral, Pacatuba, Maracanaú e 2 em Caucaia, que é na Jurema, e em Fatene. E temos um núcleo itinerante, que todos os meses ele vai 3 vezes por semana a um determinado bairro. A pessoa chega, basta trazer a sua identificação e pode tirar qualquer dúvida aqui. E se desejar, traz o nome e o endereço da outra parte, que a gente convida e vem até aqui para tentar aquela resolução daquele conflito.
Muitíssimo obrigada pelas informações. Se você quiser mais detalhes, basta acessar o portal do Ministério Público, que é mpce.mp.br. No dia 26 de março, o Núcleo de Defesa da Saúde e o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Ceará receberam cerca de 15 pais de crianças com transtorno do espectro autista, TEA, em uma reunião para tratar sobre tratamentos negados pelo Plano de Saúde Unimed Fortaleza. Os pais procuraram a Defensoria Pública após várias tentativas de autorização do plano de saúde para tratamentos essenciais ao desenvolvimento das crianças e jovens diagnosticados com TEA. Segundo informações do grupo, estima-se que cerca de 50 crianças estão em situação de restrição de tratamentos. A dificuldade é constatada em algumas especialidades e no reconhecimento por parte da empresa da necessidade de maior intensidade delas. A Defensoria atendeu à queixa dos pais que relatam que o plano de saúde tem desrespeitado algumas cláusulas contractuais, não autorizando tratamentos que os médicos indicam. O Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria já entrou com algumas demandas na esfera individual. No entanto, o Ministério Público está abrindo um procedimento preparatório para analisar a possibilidade da realização de um termo de ajuste de conduta. A Universidade de Fortaleza, a Unifor, está com inscrições abertas para os cursos de mestrado e doutorado da pós-graduação em Direito Constitucional, nas áreas de Direito Constitucional Público e Teoria Política e de Direito Constitucional nas Relações Privadas. E para falar sobre os cursos, nós conversamos agora com o professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unifor, Eduardo Rocha Dias. Eduardo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Hervédio, eu gostaria de agradecer à TV Fortaleza essa oportunidade de vir aqui conversar sobre a seleção que está aberta lá do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza. Eduardo, eu gostaria que inicialmente o senhor destacasse quais são os principais objetivos do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Unifor. Bem, como todo programa de pós-graduação estrito sensu, o foco é pesquisa e ensino. Então, basicamente, nós pretendemos qualificar a mão de obra, profissionais do direito para o magistério, por meio da pesquisa e também produzir conhecimento. Então, essa é um dos diferenciais do programa estrito sensu, essa vinculação à pesquisa e, claro, ao mesmo tempo em que nós formamos profissionais para o magistério, nós estamos também qualificando profissionais para a área do direito em geral. Pessoas que têm tendência, que têm vocação para a pesquisa, para estudar temas de relevância, que busquem também trazer impactos positivos para a sociedade. Professor Eduardo, a Unifor está disponibilizando quantas vagas, tanto para o curso de mestrado quanto para o doutorado, e até quando vão as inscrições? Bem, são 40 vagas para o curso de mestrado e 20 para o de doutorado. As inscrições estão abertas até o dia 2 de maio de 2018. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as duas linhas, né? Tanto Isso. para o mestrado quanto o doutorado, né? Um é mais voltado para a área privada, né? Exatamente. E a outra é público, né? Isso. Mesmo na área de direito privado, até porque a nossa Constituição, ela é tão ampla, ela é tão minudente, que ela praticamente disciplina todos os aspectos da vida. Então, mesmo a área de direito privado tem foco a partir da Constituição. Claro. Então, as relações privadas a partir da Constituição, no caso, nós subdividimos essa linha em relações existenciais e relações patrimoniais, porque nós temos aí um foco muito importante na pessoa, o direito das pessoas. Nós temos pesquisas, por exemplo, sobre o direito das pessoas com deficiência, e o outro, as relações jurídicas patrimoniais, em que se foca o tema dos contratos, das relações econômicas, da empresa, enfim, aí uma gama de áreas em que o profissional pode atuar. E na área de direito público, que já é mais tradicional no nosso PPGD, no nosso programa de pós-graduação, o aluno pode desenvolver pesquisas sobre teoria política, sobre direitos fundamentais, enfim. Há um vasto campo em que se pode inserir as preferências dos alunos e eles poderão prosseguir suas pesquisas nessas diferentes áreas. Quando o senhor fala na aplicação do direito constitucional também nas relações privadas, gostaria aqui até de lembrar de que existem princípios constitucionais que realmente são aplicados no direito civil, né? Como a função social do contrato, né? Isso, a própria proteção do consumidor, está também na Constituição, o direito ambiental, que acaba também impactando as relações privadas, o direito de construir, o direito de empresa, enfim. Então, há toda uma interseção de normas constitucionais que incidem nas relações privadas.
Professor Eduardo, o programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Unifor recebeu nota 6 pelo CAPES. O que significa isso? Bom, cabe a CAPES, pertencente ao Ministério da Educação, vinculado ao Ministério da Educação, a avaliação dos programas de pós-graduação. Essa avaliação antes era trienal, agora é quadrienal, e na última avaliação, a Universidade de Fortaleza logrou obter a nota 6. Esta avaliação vai até a nota 7. Não há nenhum curso de Direito no Brasil com nota 7. E há apenas 8 com nota 6. E a Universidade de Fortaleza é um desses 8. O que situa o nosso programa de pós-graduação em Direito entre os melhores do país. Então, foi o resultado de um trabalho de vários anos, de nossos professores, alunos, funcionários, de uma dedicação para a pesquisa, para a publicação de artigos, para a realização de eventos, seminários. E isso foi reconhecido pela CAPES, que leva em conta, basicamente, a produção dos professores, o que eles produzem em termos de artigos científicos, de trabalhos, a relevância desses artigos, desses livros, dessas obras e o impacto que eles têm na sociedade. Então, é motivo realmente de muito orgulho, de muita satisfação termos obtido esta nota, e isso traz também um diferencial para o aluno. O nosso programa de pós-graduação, por exemplo, ele recebe alunos de vários outros estados, do Nordeste e mesmo de fora do Nordeste. De fora. Né? Então há aqui uma atração, a Universidade de Fortaleza acaba sendo realmente um polo de atração para alunos que vêm de outros estados, desenvolver suas pesquisas e seus estudos aqui. Isso é muito bom, porque também aumenta a diversidade, a inserção social da universidade. O programa também de pós-graduação tem também essa função de se inserir na sociedade, de trazer impactos positivos para o meio em que nós nos inserimos. Professor Eduardo, o mercado hoje ele está cada vez mais seletivo. Não basta ter a graduação, o mercado exige cada vez mais do profissional, que ele busque um mestrado, né, um doutorado, né, ou seja, a área stricto sensu. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância, né, do mestrado e do doutorado para a carreira profissional, mas eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o professor Eduardo Rocha Dias, do curso de pós-graduação da Unifor. Professor Eduardo, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre a importância, o que representa um mestrado e um doutorado para a carreira profissional de quem se submete a um desses cursos. Inicialmente é bom destacar que, a princípio, o mestrado e o doutorado se destina a quem tem ou pretende ter uma vida acadêmica, quem pretende ingressar no magistério. Mas mesmo quem não pretende ingressar no magistério, tem no mestrado, principalmente, uma oportunidade de aperfeiçoamento, de aprofundamento de seus estudos numa determinada área específica, e isso traz, sem dúvida, um diferencial. É certo... No próprio currículo, enriquece o currículo. Isso, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, é uma oportunidade de ter mais uma opção profissional no magistério e, ao mesmo tempo, de aprofundar seus conhecimentos para utilização em outros campos de atividades. A Unifor tem também, ao lado do mestrado e do doutorado, acadêmicos, que são esses que têm o foco no magistério como um de seus pilares fundamentais. A Unifor tem também um mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos. Então, há, na Universidade de Fortaleza, essa oportunidade de um profissional que pretende, por exemplo, se aperfeiçoar e também produzir conhecimento mais voltado para o seu ambiente de trabalho, para gerar impacto, para resolver um problema. Por exemplo, nós temos profissionais do judiciário, advogados, que entram no mestrado profissional buscando justamente desenvolver uma solução para um determinado problema. Há um viés mais prático, né, no mestrado profissional. Já no mestrado acadêmico, porém, o foco é o magistério e também o desenvolvimento da pessoa e profissional, pessoal, a oportunidade de
estabelecer relações, uma rede de networking que vai permitir também elaborar pesquisas, participar de congressos nacionais e internacionais. Enfim, é realmente uma oportunidade muito rica de convivência e de estudo. O senhor poderia falar um pouco de que forma se dará o processo seletivo, tanto para o mestrado quanto para o doutorado? Bem, o mestrado, ele envolve 3 etapas. Certo. Inicialmente uma prova escrita, a partir de pontos selecionados de um programa que já está disponível para os alunos. Em seguida, os aprovados na prova escrita vão ter analisados os seus currículos e também um projeto de pesquisa. Então, o aluno ele deve elaborar um projeto de pesquisa que já é o tema que ele vai estudar ao longo do mestrado. No doutorado, se elimina a primeira etapa, a prova. O doutorado envolve apenas a análise do currículo e do projeto de pesquisa. E o doutorado ele é destinado para quem já tem diploma de mestre, não apenas no direito. Podem ser profissionais de áreas afins, ciências sociais, ciências humanas. É possível concorrer ao doutorado em direito quem é mestre em outras áreas. E isso é até interessante, porque permite também a ampliação da discussão e enriquece os debates. Sr. Eduardo, qual a duração mínima e máxima do mestrado? O mestrado, por exigências de normas do Ministério da Educação, deve se concluir em até 24 meses. E o doutorado em até 48 meses. 48 meses. Isso. Então, há uma primeira etapa composta de aulas, há um currículo com disciplinas obrigatórias e facultativas que o aluno pode cursar, e após a conclusão dos créditos das disciplinas, ele inicia a elaboração da dissertação, no caso do mestrado, e da tese, no caso do doutorado. Sr. Eduardo, o curso de mestrado, os cursos tanto de mestrado quanto de doutorado da Unifor, eles já estão consolidados. Salvo engano, o curso de mestrado já tem aí 10 anos, né, de existência. Sim, mais que isso um pouco. Eu lembro que ele foi iniciado ainda com o professor Martônio Montalverde. Isso, né, nosso colega, exatamente, foi coordenador e é nosso colega lá do mestrado e doutorado. Exatamente. Eduardo, quais os conselhos que o senhor deixaria aqui para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente os estudantes, né, que diz respeito à qualificação, à busca pelo estudo, né? Quais os conselhos que o senhor deixaria? Bom, a formação profissional, o aperfeiçoamento é algo contínuo. Né? Hoje nós vivemos uma sociedade que se diz sociedade do conhecimento, da informação, e ao mesmo tempo há tanta informação e muitas vezes nós não temos o tempo até de aprofundar, né, esse conhecimento. Né? Eu acabei de me lembrar que um dos temas que nós estudamos se diz justamente a sociedade da informação, as redes sociais, e como isso impacta as pessoas e as empresas. Então é uma oportunidade de se aperfeiçoar. Quem gosta de estudar, quem gosta de pesquisar, vai ter uma oportunidade ímpar na nossa biblioteca, com nossos professores, participando de grupos de pesquisa os mais variados. Eu realmente recomendo quem tem interesse de procurar o nosso programa e de se inscrever e de vir contribuir para a construção do saber. Realmente é uma atividade apaixonante, uma atividade pela qual eu sou muito afeiçoado e realmente é algo que nos enriquece, que permite um desenvolvimento não só profissional, como também pessoal, desenvolvimento de várias habilidades. Recomendo que vocês venham procurar o nosso programa, nota 6, segundo a CAPES, então está entre os 8 melhores programas de pós-graduação em Direito do Brasil e ele será muito bem-vindo, tenho certeza disso. Quem tiver interesse, então, em participar da pós-graduação em Direito Constitucional, ainda tem tempo, né? Lembrando, até o dia 2 de maio. Exatamente. Essa inscrição tem que ser feita presencialmente ou pode também ser feita pela internet? Pode ser feito pela internet. Qualquer dúvida, eu posso deixar um telefone, pode, claro. Que é o 3477-3266, 3477-3266, no site da Unifor, procurar o programa de pós-graduação em Direito Constitucional, para tirar as suas dúvidas. Há um edital para o processo seletivo, que já está disponível também na internet, e acredito que não haverá maiores dificuldades. Sr. Eduardo, o programa Mundo Jurídico agradece a sua presença. Felizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu quero, Hervelt, é mais uma vez um prazer aqui retornar, essa oportunidade que é dada pela TV Fortaleza, para que nós possamos divulgar o trabalho do PPGD da Unifor e esse período especial aqui de inscrição para o mestrado e doutorado. E venho aqui também reiterar o convite para que os interessados
procurem a Unifor, procurem o nosso PPGD e se instruam, vejam quais são as regras para a inscrição e concorram e venham realmente somar conosco na construção desse que é um dos melhores programas de pós-graduação do Brasil. Obrigado. Ivelise Maia. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, lançou o projeto Dialogando nas Empresas, Prevenção da Violência Doméstica contra a Mulher. A iniciativa pretende, através de palestras em grandes empresas cearenses, sensibilizar funcionários sobre a importância da desconstrução da cultura machista para prevenir a violência doméstica contra a mulher. O Dialogando nas Empresas quer mostrar o impacto que a violência doméstica gera para a economia, a sociedade e também a família. Dentro deste ideal, as empresas devem sensibilizar e trabalhar a questão de internamente para proteger a mulher, em caso de ausência do trabalho devido à violência, e também para orientar o homem na desconstrução da cultura machista. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de Previdência Complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, OAB Prev Ceará. A União Europeia é a união política e econômica de 28 Estados-membros situados na Europa. E para falar sobre esse bloco, nós recebemos agora em nosso estúdio o educador jurídico, especialista em direito constitucional e mestre em negócios internacionais, o advogado Vanilo de Carvalho. Doutor Vanilo, é um prazer ter aqui em nosso estúdio novamente. O prazer é todo meu, Hervelde. Doutor Vanilo, o senhor acabou de chegar aí da Europa, o senhor esteve mais precisamente na Espanha, fazendo pesquisas inclusive na Universidade de Sevilha, né? E como professor de ciências políticas, qual a sua visão sobre a comunidade europeia? Hervelde, satisfação estar aqui contigo e mais uma vez a gente debatendo assuntos de formação, de interesse de todos. No que diz respeito à comunidade europeia, a Europa, sem sombra de dúvida, a Europa vive um momento ímpar, um momento delicado. Na questão da União Europeia, do que motivou e do caminho que se faz, é importante a gente saber que o Estado, formalmente falando, aquele que tem os seus elementos constitutivos e essenciais, como povo, como território e como soberania, ele evolui. Porque, olha, se eu acabei de dizer que o povo é elemento constitutivo essencial do Estado, quem forma o povo somos nós mesmos, portanto, o povo é a dimensão humana do Estado. Então, da mesma forma que nós evoluímos, individualmente e como sociedade, o Estado, que é uma criação da sociedade, na medida da sua complexidade de relações, ele também evolui. O Estado evoluiu até se chegar ao ponto de se ter uma ideia muito bem formada entre os acadêmicos, entre os intelectuais, que a União Europeia era mais um grande passo da evolução desse Estado. Isso aí foi um momento verdadeiramente de uma grande esperança. Uma grande esperança que a gente pode dizer que essa esperança foi como uma fênix, porque essa esperança nasce das ruínas terríveis, tenebrosas, mortais da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, dada a sua magnitude de destruição, ela fez nascer, uma esperança de um mundo novo, notadamente entre os europeus, e esse mundo novo se chamou de União Europeia, de Comunidade Europeia, de uma nova Europa, justamente para evitar o que já tinha acontecido de forma apocalíptica, que foi a Segunda Guerra.
Professor Vandillo, na sua opinião, então, esse sonho de que fosse criada uma comunidade europeia, essa União Europeia, esse sonho não se concretizará? Está indo por água abaixo? Essa é uma pergunta assim, que merece muita reflexão. Claro. Sem sombra de dúvida, o momento atual nos diz que esse sonho, positivamente falando, é um sonho que vai continuar. Todavia, a gente tem que se perguntar em que bases esse sonho, esse novo Estado que eu acabei de dizer, ele vai ser continuado. Ora, é interessante, no dia 25 de março último, a gente comemorou o 61º aniversário do Tratado de Roma. A gente pode dizer que o Tratado de Roma, né? O tratado é um acordo, um contrato internacional. Esse Tratado de Roma foi a certidão de batismo da comunidade europeia. Nasceu ali, né? Imagina, né? Isso em 1957, a guerra findou-se em 1945. Sim. De tal forma que a Europa realmente foi destruída em tudo, né? A Europa foi destruída economicamente, foram milhões de vidas ceifadas, foi destruídos governos, né? Outros governos nasceram, fronteiras novas nasceram e o sonho se fez. A gente tem que fazer alguma coisa para não se repetir. Por que é que a história da Europa é uma história que pode ser narrada através das guerras, né? É um continente que verdadeiramente, né, e paradoxalmente, né, pelo nosso entendimento de civilização, que nos dá tanto exemplo de povo civilizado, ao mesmo tempo ele, pela guerra, se mostra que também a barbárie nunca saiu. Então, o que é que a gente faz? Então, a ideia foi de, ali em Roma, em 1957, se fazer um tratado, que foi o Tratado de Roma, que dá início primeiramente, à queda das barreiras comerciais. Certo. Porque uma ideia que verdadeiramente é uma ideia correta, e isso deve servir de exemplo para todos os estados, é que as guerras são causadas por vários elementos, mas um elemento é muito importante, muito forte, que é o elemento do desequilíbrio econômico. O econômico. Né? Então, havendo uma tentativa de equilíbrio entre os países de um bloco, então isso aí é um grande passo para não se haver guerra. Professor Vandillo, um dos principais pontos da comunidade europeia era justamente ter um mercado mais célere, um mercado interno que pudesse fazer frente ao mercado norte-americano. Então, gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre este ponto, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado e educador jurídico Vandillo de Carvalho. Então, Vandillo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre um dos pontos, né, da Comunidade Econômica Europeia, que era o que? Era fazer frente, ter um mercado mais célere para fazer frente ao mercado norte-americano. Esse objetivo não foi alcançado? Olha, pense bem, o mercado norte-americano é o maior mercado do mundo. O mercado norte-americano é o maior mercado interno, porque a população americana hoje, ela é de mais de 300 milhões, né, de habitantes. E a gente fala 300 milhões de habitantes, mais do que isso, a gente pode dizer que nos Estados Unidos são praticamente 300 milhões de consumidores. Então, é um mercado que ele se autoalimenta e também é um mercado, né, norte-americano, como o maior do mundo, que ele também procura novos mercados e a gente sabe que, né, os americanos conseguem isso, né? Ora, o que é que os europeus fizeram? Disseram, a gente também tem potencial, né, para fazer frente a isso. Então, a União Europeia, ela também possui juntos um mercado interno gigantesco e também possui um mercado interno de valor aquisitivo de importância. Então, se unindo,
a gente traz dentro de si mesmo, né, os europeus, um mercado autossustentável. Isso aí foi um grande passo. Só que tudo estava muito bem. Esses 60 anos, ou 61 anos, eles poderiam ter sido comemorados com grande êxito, até que fatores outros surgiram. Eu posso citar para vocês a crise econômica. Tudo estava ótimo enquanto uma crise econômica gigantesca, como foi a crise de 2008, 2009, abalou as estruturas europeias. A gente pode também citar a questão do terrorismo. O terrorismo, inclusive, o senhor lembrou muito bem, ele acaba sendo visto por alguns como uma necessidade de se manter as fronteiras, não é verdade? Sem sombra de dúvida. Se a gente pega o 11 de setembro, né, fatídico 11 de setembro, terrível 11 de setembro, parece que foi um choque no mundo ocidental e um choque em um impulso globalizante que se dava tanto pelos tratados, né, que os países, notadamente os países do Ocidente, criaram entre si, tanto pelos notáveis avanços tecnológicos como a internet, e o 2011 veio dizer assim, olha, o mundo de Alice não é desse jeito. Verdade. Né? O 11 de setembro disse isso, o mundo de Alice não é desse jeito, a gente tem situações que vai além do que deste sonho. E isso também na Europa. Ora, depois do 11 de setembro, vários atentados aconteceram na Europa. Na Espanha mesmo, né? Teve o atentado lá em Atocha, na principal estação ferroviária de Madrid, na França, né? Que foi também. terrível na França, né? Teve na casa de espetáculo, na Alemanha, né? A gente chegou a essa conclusão, não, o terrorismo também vai impedir que o sonho de haver uma livre circulação de pessoas, que ainda hoje, felizmente, o que acontece na Europa, né? Sem barreiras, né? Tanto econômicas, mas sem barreiras de pessoas também, não vai mais ser possível acontecer, que é o que tem, para alguns, sido o motivo de uma virada para a direita e até, alguns casos, para a extrema-direita, em vários países europeus. E quando a gente pensa... É bastante notável hoje a tendência, não só europeia, mas mundial, ao conservadorismo, né? Ou seja, aos partidos de direita ou de extrema-direita, como o senhor bem falou agora. A gente vê o caso do Trump, né? Verdade. Quer dizer, que pesadelo foi. Esse tem sido o Trump ser o presidente do maior e mais poderoso país do mundo. E na Europa é interessante, a gente sabe que em pequenas municipalidades da Alemanha, logo da Alemanha, né, tem crescido o número de representantes parlamentares municipais, pela primeira vez, de direita ou de extrema-direita, desde a derrocada do nazismo. Quer dizer, isso espanta, né? A gente vê na França também que a extrema-direita na França tem crescido, né? Tem crescido de poder. Felizmente, nas últimas tentativas de crescimento na corrida presidencial não tem logrado êxito, todavia é hoje uma força política. E em vários outros países também. Na Holanda, da mesma forma, né? Então a gente percebe que a União Europeia, ela verdadeiramente está em crise. Professor Vanilo, de que forma a imigração acaba impactando nessa comunidade, ou nestas comunidades globais? Ora, esse fenômeno trágico da imigração, a gente sofre hoje, né, notadamente da imigração para a Europa, o maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial. Né? E é uma verdadeira tragédia, né? O migrante, ele não sai da sua terra por vontade própria. Ninguém sai da sua terra por vontade própria, né? Se a gente tiver de sair da sua terra, é motivado por uma busca de uma vida melhor ou então expulso pela guerra, pela perseguição religiosa. Como no caso da Síria, agora está numa guerra. Justamente, né? Pela perseguição política e pela perseguição étnica. Então, verdadeiramente são expulsos.
expulsos, e pense bem, nesse fluxo migratório, expulsos a uma opção de morte. Ou eu saio da minha própria terra, que eu tanto amo, ou eu vou morrer. Então, os casos são os mais trágicos possíveis. E eu vou sair para onde? Poxa, eu vou sair para um país onde eu tenho certeza que eu vou ser discriminado. Para um país onde não há a possibilidade de emprego do jeito que eu imaginava. Onde a legislação não me favorece. Então, é mais um fator, e um fator fortíssimo. E essas famílias deixam suas casas, seus empregos, e às vezes chegam no outro país com dificuldade até mesmo de se comunicar, né? Porque não sabe a língua. Deixa a sua própria família, né? Deixa a sua própria família, exatamente. É uma tragédia, né? Olha, pensa bem, é uma tragédia e muitas vezes a gente pensa que é uma tragédia insolúvel, né? Muito recentemente, saiu uma visita que o Papa fez a uma ilha italiana, né, onde recebe Lampedusa, onde recebe um fluxo migratório tremendo, né, um fluxo migratório pelo oceano, pelo mar Mediterrâneo, né, vindo ali dos países do norte africano, e o Papa foi solidarizar-se, né, ele, né, como é próprio desse Papa, né, de um coração que impressiona, ele deu ordem aos conventos italianos mantenham suas portas abertas e seus quartos abertos para acolher os imigrantes, né? Que isso aí é formidável. E, por outro lado, a gente sabe que também essa solução, ela vai perpassar por mudança de legislação e pela própria economia. Diferente disso, a gente só pode imaginar que ou há uma situação de pacificação nos países de origem daqueles que são expulsos, ou a solução é muito distante, né? Agora, tudo isso, voltando à comunidade europeia, é mais um fator para a gente pensar assim, estará a União Europeia fragmentando-se, né? E a gente tem um ponto muito forte para também pensar negativamente. E esse fato muito forte foi a saída da Inglaterra. Né? A gente está falando da Inglaterra, né? Quer dizer, é uma potência mundial e uma potência europeia, né? Então, a Inglaterra decidiu que eu estou fora, né? Seguindo, inclusive é uma tradição dela mesma, né? A Inglaterra, ela sempre se referia à Europa como o continente, né? Ela era a ilha, né? E o continente era ali, depois o Canal da Mancha, né? Com certeza. Então foi um golpe muito forte, né? Eu falo isso tudo no sentido de que a gente pode ainda imaginar que o sonho continua, mas ele vai ser continuado com outras bases. Professor Vanilo, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu quero fazer minhas considerações finais, lembrando justamente desse caso da Inglaterra. No dia que foi decidido para a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, eu particularmente considerei um dia triste para a humanidade, porque a gente viu um retrocesso. Claro. E, no meu entender, todo o caminho do ser humano em sociedade deve ser um caminho de união. Então, quando a gente vê um caminho de desunião, a gente lamenta, né? Então, os meus votos são de que todos nós, como entes sociais, busquemos a unidade, superando as diferenças, nos tornemos mais tolerantes e também aproveito aqui para dizer para você que você sim é um grande educador, por estar em todo momento, toda semana, levando cultura para os seus espectadores. Obrigado, a recíproca é verdadeira. O senhor sempre tem contribuído aqui com o engrandecimento do nosso programa. Viva Elise Maia. Promoção e ampliação do direito à leitura. Esse é o objetivo da doação de 487 livros feito pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, Sejus. As obras serão distribuídas para a Penitenciária Industrial Regional do Cariri e para o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa. A ação é uma parceria do Ministério da Educação com o Conselho Nacional de Justiça, que distribuiu em todo o país 19.480 livros.
As obras serão utilizadas para as aulas nas 2 unidades e também para o projeto Livro Aberto, que possibilita aos internos a remissão de pena por meio da leitura. Vamos agora conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Polícia Civil do Espírito Santo, inscrições até 15 de maio. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.